Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão com mais uma jornada de Marcão na História. É o resumão do Marcão, pedindo o seu like e a sua inscrição no canal. Inscreva-se para estimular esse aqui que vos fala. É muito importante. Cada um inscrito é uma luzinha de estímulo para esse professor. Preciso muito da inscrição de vocês. Nós estamos vendo o pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-guerra, Segunda Guerra, 1939 e 1945. Parte 2. Nós vimos na postagem anterior, parte 1, eu falei sobre a divisão da Alemanha, tá? Assim que acabou a guerra. E inicia-se uma disputa contundente entre os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, socialista. E o mundo perigosamente será dividido em blocos de novo. Lembrando a vocês que na Primeira Guerra foi dividido em blocos, Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Na Segunda Guerra, o Grupo do Eixo, o Grupo dos Aliados. E agora nós temos uma divisão, capitalista e socialista. Olhem só, pós-guerra começa então essa divisão que nós vamos chamar de Guerra Fria, que iremos analisar com um pouquinho mais de calma no decorrer das explicações. Bom, outro fator importante, além da divisão da Alemanha, do pós-guerra, nós temos a criação da ONU. Criação da ONU, Organização das Nações Unidas. Os países que participaram de todo esse teatro da Segunda Guerra Mundial se reúnem a partir de 1948, lembrando que a guerra terminou em 1945, 3 anos depois, em Nova York, e lá será a sede da ONU. Nova York, nos Estados Unidos da América. Secretário-geral. Foi escolhido o secretário-geral. O secretário-geral seria uma espécie de responsável pela Organização das Nações Unidas. E olhem só que interessante. Foi escolhido o brasileiro, o diplomata Oswaldo Aranha. O mesmo Oswaldo Aranha que, quando o mundo viu as atrocidades que os nazistas fizeram nos campos de extermínio aos judeus, né, organizou então a criação do Estado de Israel na Palestina, né, em 1948. Foi o Oswaldo Aranha o responsável e homenageado pelos israelenses até hoje. Bom, temos a criação da ONU. O que a ONU quer então, essa Organização das Nações Unidas? O objetivo principal, preservar a paz mundial e também a cooperação entre os países. Só que, infelizmente, nós sabemos que isso não funciona plenamente, né? Nós temos vários conflitos espalhados pelo mundo, né? Pequenos conflitos, mas conflitos, né? Que levam a milhares de mortos. Foi feita também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que foi extremamente desrespeitado na Segunda Guerra. É como se fosse uma declaração de paz entre a humanidade. Só que a gente sabe que não é respeitado. Então não é respeitado, é que nós temos vários conflitos armados ainda, né? E muitas atrocidades ainda acontecem no planeta entre os seres humanos, infelizmente, né? Na verdade, a ONU torna-se um organismo impotente, como ficou também a Liga das Nações no pós-Primeira Guerra Mundial, né? A ONU existe até hoje, né? E muitas vezes é questionada, né? No que se refere à paz mundial, à mediação entre países em conflito, que a gente sabe que praticamente não existe. Olha só, criação da ONU, Organização das Nações Unidas, sede em Nova York, o secretário-geral foi Oswaldo Aranha, criação do Estado de Israel. Objetivo, paz mundial, cooperação entre os países. E também que eles fizeram na época a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa época, nós vamos ter então o início da famosa Guerra Fria. A Guerra Fria vai praticamente o fim da Segunda Guerra Mundial até o ano de 1991. 1945, 1991. Estados Unidos da América capitalista versus União Soviética socialista. Vários países irão apoiar o lado soviético socialista e vários países irão apoiar o lado americano capitalista. O mundo está dividido em blocos. Novamente nós temos o bloco capitalista e socialista. Os Estados Unidos, assim que terminou a guerra, criou um plano chamado Plano Marshall. Esse Plano Marshall é o seguinte: como a situação americana era um pouquinho melhor em relação aos outros países da Europa, apareceu essa ideia de ajudar a reconstrução dos países destruídos na Segunda Guerra Mundial.
na Europa principalmente. O Japão, claro que os Estados Unidos adotou o mesmo sistema para reconstruir o Japão. A União Soviética não aceitou participar do Plano Marshall. Eles, como são socialistas, né, e são adversários dos americanos, criaram o plano, seria o Comecon, Conselho de Ajuda Mútua, entre os países socialistas da Segunda Guerra Mundial. E tiveram êxito. Os países do leste europeu conseguiram se reorganizar para superar e reconstruir a Europa, especificamente o leste europeu, que adota o socialismo. Bom, então nós temos o Plano Marshall, o plano, né, Comecon. Bom, os Estados Unidos da América cria também, nessa época, a OTAN. OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Estados Unidos da América lidera a OTAN. O que é a OTAN? É a aliança militar dos Estados Unidos com os países da Europa Ocidental. Quando foi criada a OTAN, o Bloco Socialista também criou a sua aliança militar. A União Soviética cria no Pacto de Varsóvia, na Polônia, assinaram um acordo, e a aliança militar entre os países socialistas. Perceberam que a situação complicou, porque agora nós temos o Bloco Capitalista contra o Bloco Socialista, nós temos OTAN e o Pacto de Varsóvia. Percebam que sempre tem um lado, né, sendo adversário de outro lado, e as tensões continuam. Né? E aí vem a pergunta, e a ONU? A ONU fica, na verdade, nesse momento, assistindo a situação, para tentar resolver alguns conflitos, mas em relação aos Estados Unidos e União Soviética, era praticamente zero a influência da ONU. Recapitulando, resumão do Marcão. Pós-guerra, Segunda Guerra, 1939, 1945. Primeira parte lá que eu falei para vocês foi a divisão da Alemanha. Aqui nós temos então a criação da ONU, Organização das Nações Unidas. 1948, Nova York, Estados Unidos, a sede. Secretário-geral brasileiro Oswaldo Aranha, que foi o responsável pela criação do Estado de Israel, na Palestina, um Estado judeu, que os judeus não tinham território. Logo após aquele massacre dos nazistas nos campos de extermínio. Objetivo, preservar a paz mundial e a cooperação entre os países. Não acontece com êxito. E eles fizeram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que no papel é muito bonito, mas na prática deixa muito a desejar. Guerra Fria, vai do fim da guerra, 1945 até 1991. Os Estados Unidos são adversários. Estados Unidos, capitalista, União Soviética, socialista. Os Estados Unidos criam o Plano Marshall para ajudar a reconstrução da Europa e dos países atingidos pela guerra, inclusive o Japão. A União Soviética não aceitou participar do Plano Marshall. Eles criam outro plano, Comecon, Conselho de Ajuda Mútua, em que eles, países socialistas do leste europeu, irão se ajudar para se reconstruírem, porque a Europa ficou destruída. Bom, essa questão do Plano Marshall e do Comecon já polariza. Agora nós temos a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, criado pelos Estados Unidos da América, o bloco capitalista, que aí começa o perigo. É uma aliança militar entre os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental. E os socialistas não ficaram para trás. O Pacto de Varsóvia também foi organizado pela União Soviética, cria-se uma aliança militar dos países socialistas. Então nós temos o mundo na Guerra Fria divididos em socialistas, liderados pela União Soviética, e os capitalistas liderados pelos Estados Unidos da América. Continuamos nossa jornada no pós-guerra. Forte abraço, falarei um pouquinho mais da Guerra Fria na próxima postagem. É o resumão do Marcão. Não esqueça da sua inscrição. Até rimou. Fui!